Aí eu te aviso. Tá legal. Tá legal. Então tá. Bom, estamos oficialmente gravando a sessão de hoje e, em primeiro lugar, bom dia a todos. Hoje nós temos a felicidade de receber um ilustríssimo professor, conhecido por todos, professor José Abdala Elael Neto. E, bom, fazer a apresentação do Elael é ao mesmo tempo fácil, porque todo mundo conhece o professor, e ao mesmo tempo muito difícil, porque é quase impossível conseguir cobrir toda a contribuição acadêmica, humana do professor. Bom, para começar, além de um físico renomado que todos conhecem, o professor ele é também um artista, né, formado em artes na PUC, ele tem uma formação, e também um violinista, né, inclusive com participação, com formação em orquestra, né? Então, assim, é realmente um ser humano de grande contribuição. Mas, bem, para mencionar algumas coisas, eu vou começar pelo tradicional, né? A formação, a graduação do professor e o mestrado, um dos mestrados do professor, o primeiro deles foi na PUC, no Rio de Janeiro. Depois ele teve, em 81, ele teve um segundo mestrado já na CISA, em Trieste, na Itália, e em seguida o PhD dele, o doutorado dele, também na CISA, na Itália. E depois disso, o professor Elael, ele teve passagens por quase todos os continentes. Bom, pelo menos profissionalmente eu me refiro, né? Mas ele passou pela CISA, de novo, né, como pós-doc, teve também passagem no CERN, teve passagem no ICTP, no Instituto Internacional Abdul Salam. Sim, e a formação dele de mestrado e doutorado foi no grupo do professor Abdul Salam. E bom, atualmente ele é professor titular pesquisador titular do CBPF e participa do grupo de coordenação de astronomia, cosmologia e interações fundamentais. Ele também é membro coordenador científico do grupo de física teórica José Leite Lopes e, bom, atua como professor em projetos de ensino, né? Ele não tem somente uma atuação acadêmica, tem também uma enorme atuação na docência mesmo, inclusive para ensino médio, e tem projetos de educação e ensino, aprendizagem em periferias urbanas, um projeto também de pré-vestibular para comunidades carentes, e também tem vários trabalhos, inclusive livros, capítulos de livros publicados em divulgação científica. Bom, os interesses acadêmicos, científicos do professor Elael, que também é conhecido, aí sim já é conhecido de todos, vai desde de teorias de Yang-Mills, renormalizabilidade de modelos, e como a gente vê aqui pelo título da apresentação, é um especialista, uma autoridade no Brasil, no mínimo no Brasil, sobre supersimetria e violação de simetria de Lorentz. E hoje a gente vai ter a honra de ouvir, a honra e felicidade de ouvir um pouco a respeito de alguns aspectos da violação da simetria de Lorentz em cenários com supersimetria. Também é claro, ele é reconhecido também pelos seus trabalhos, contribuições em supergravidade, gravitação quântica. Professor, por favor, fique à vontade. Tá, ok. Muito obrigado aí a vocês, todos presentes, né, todo mundo que está online agora, para a gente compartilhar algumas reflexões, né, sobre um campo que eu diria que já é bastante popularizado no Brasil. A discussão sobre a quebra da simetria de Lorentz, pelo que eu catalogo, assim, com a minha experiência, ela começou no final da década de 90, aqui no Brasil, e veio se estendendo, foi se ampliando. Hoje tem centros, assim, detentores de alta competência, como é o Centro do Maranhão, né, como é o grupo lá da UFMA, com o Manuel Messias, o Rodolfo Casano, o Marcos Schreck, todos os colaboradores, o grupo de João Pessoa também, com o nosso amigo o Petrov, que, graças a Deus, está se recuperando, já está hospitalizado, mas se recuperando da Covid. Ontem eu falei com ele, a gente se comunicou por e-mail, ele mandou dizer que está
que está bem, então a gente fica muito feliz por isso, e outros grupos, né, em outros estados, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, então é uma área, nós no CBPF, é uma área que já vai se popularizando no Brasil. A questão que eu vou colocar aqui são algumas características interessantes da relação entre a quebra da simetria de Lorentz e a supersimetria, que é o que nós vimos fazendo no nosso grupo já há algum tempo. Mas eu gostaria de chamar a atenção, como tem geralmente estudantes assistindo, pessoas também que não são da área, eu acho muito importante a gente contextualizar a área, né? Porque fica um pouco assim, eu vejo que no imaginário assim, de quem não é da área, que está mais afastado, pessoas às vezes que não são nem da área de campos e partículas, imagina que a quebra da simetria de Lorentz é desmantelar a relatividade, então a gente está negando Einstein, não é isso. Então vamos tentar esclarecer um pouco isso. Eu diria o seguinte, a quebra da simetria de Lorentz, na verdade, ela tem um histórico que remonta a 70 anos atrás, 1951, exatamente há 70 anos atrás, começa com o professor Dirac, quando ele lança, nesse artigo da Nature, de 1951, uma nova eletrodinâmica, até coloquei aqui, Dirac's New Electrodynamics. Ele pergunta, tem um éter? Então, ele introduz a eletrodinâmica com um certo vetor preferencial, com uma direção preferencial, para resolver algumas questões que Dirac sempre foi uma pessoa obcecada por eliminar as divergências. Então, todo o problema dele era compreender a origem das divergências nas teorias quânticas de campo. Então, esse trabalho dele é uma discussão, na verdade, já da quebra da simetria de Lorentz, de um éter, né, como a gente faz agora na quebra da simetria de Lorentz, introduzindo anisotropias no espaço-tempo. E houve uma discussão com o Bond e o Gold, que rebatem, não no sentido de negar o trabalho de Dirac, mas de mostrar como isso aí poderia estar ligado também a algumas discussões cosmológicas. O Bond é um nome conhecido da relatividade geral e da cosmologia. Então, eu localizaria aí o nascimento da área, né? 1951 com Dirac, exatamente há 70 anos atrás. Depois a discussão tem um certo hiato, até porque a década de 50 foi muito devotada às interações fortes e fracas, toda a discussão da quebra da paridade. Esse trabalho do Bjorken, é um trabalho de 63, do Annals of Physics, ele tenta buscar uma origem dinâmica para o campo eletromagnético. Ele introduz algo como se fosse um modelo de Tirring, um modelo de Heisenberg, com 4 férmions, e chega à conclusão de que ele poderia, quer dizer, que ele gera um vácuo, um estado de vácuo caracterizado por um par condensado, que não é nulo, e não é também, não é escalar, é um vetor, e ele tenta buscar, então, uma origem, um eletromagnetismo emergente, o Bjorken, perdão, e chega, inclusive, a fazer algumas considerações sobre um fóton composto. Então, é um trabalho que, basicamente, também fala da quebra espontânea da simetria de Lorentz, em 63. Esse trabalho do Phillips discute também o graviton como se fosse um bóson de Goldstone, onde também aparece um vetor de fundo que quebra a simetria de Lorentz. Esse trabalho do Pavlopoulos também quebra da simetria de Lorentz no sentido do Bjorken. Ele apura um pouco mais o trabalho do Bjorken. Observem o seguinte, nós estamos na década de 60, praticamente no início da década de 60. A gente pode se perguntar, mas esses trabalhos eles foram saindo assim por uma busca intelectual, uma busca acadêmica, ou tinha alguma coisa na raiz que falasse, não, vamos perceber melhor essa discussão da quebra da simetria de Lorentz. Então, o que tinha acontecido é que no final da década, quer dizer, meado e final da década de 50, um resultado muito impactante foi a quebra de paridade nas interações fracas. O trabalho do Li Yang de 56 e depois a demonstração experimental pela Mrs. Wu em 57. Então, foi abalada, vamos dizer assim, uma estrutura de simetria muito forte que tinha na física, que era a quebra da simetria de paridade. E aí começa a questão, mas se a simetria de paridade, que parecia ser uma simetria inviolável, ela está sendo quebrada pelas interações fracas, será que a simetria de Lorentz é um marco tão firme assim? Ou haveria chance de a gente chegar a algum regime da natureza em que a simetria de Lorentz possa ser violada? Então, isso justifica essa busca na década de 60 pela quebra da simetria de Lorentz. Esse trabalho aqui, então, do Hadley, ele já
relaciona a física de partículas com a quebra da simetria de Lorentz, e ele, na verdade, estuda uma coisa que agora está na supermoda, quer dizer, que nunca saiu da moda, mas que agora teve um impacto grande, que foi o G-2 do muon. Ele tenta, então, mostrar, quer dizer, nesse trabalho aqui, ele faz a seguinte consideração, que o espaço-tempo tem uma anisotropia que se revela para distâncias menores do que 10 a menos 16 centímetros. 10 a menos 16 centímetros, na época, hoje a gente sabe que a escala é mais baixa, mas era a escala dos decaimentos fracos, 10 a menos 16, hoje a gente sabe que é 10 a menos 18. Então ele falava, bom, a gente testou a invariância de Lorentz até 10 a menos 16 centímetros. Então pode ser que para distâncias menores a gente possa verificar uma quebra da invariância relativística. Então, era uma discussão também, ainda dentro desse período 67, que era um período de estabelecimento de simetrias, né? Estava chegando ainda ao modelo de quarks, que aparece, o modelo de quarks já se tinha desde 64, mas não se tinha ainda a evidência dos quarks no SLAC, que só aconteceu em 69 e 70. Então, a gente está no meio de uma década em que vale a pena pensar, quer dizer, abrir a cabeça a possibilidade de que a simetria de Lorentz ela possa ter um limite de validade. Hoje a gente sabe que com as teorias de gravitação quântica, como a gente vai ver mais na frente, o problema tem mais ainda consistência. Esse trabalho aqui do Nielsen e do Ninomiya também já é uma década, já estamos em 78, então já passamos pela QCD, já passamos pela renormalizabilidade das teorias de Young-Mills, né, 72, 73, e então o Nielsen e o Ninomiya, eles vão procurar estudar a função beta numa teoria de Young-Mills não covariante e mostram que o ponto fixo acontece no regime em que a simetria de Lorentz é restaurada. Então, também um trabalho na direção de se compreender a quebra da simetria de Lorentz. Década de 80, início da década de 80, a gente já caminhou um pouco, a questão agora era a grande unificação. Grande unificação, um grande ponto, né, uma grande seção da grande unificação é justamente o decaimento do próton. E aí, nesse trabalho do Ellis, Gaillard, Nanopoulos e Rudais, e nesse trabalho do Antonizzi, eles começam a discutir a possibilidade de que o decaimento do próton, que é previsto pela teoria de grande unificação, ele possa acontecer com pequenos desvios também da simetria de Lorentz. Então, aí a gente já está não na era da física de partículas em si, mas na era da unificação. Finalizando esse período aí, né, o Roger Nielsen, né, ele tem uma atividade muito marcada na quebra da simetria de Lorentz, nesse período assim, de 82, isso também porque estava em moda uma outra coisa. 82 havia tido a prova, né, por Mandelstam, da renormalizabilidade, na verdade não, da finitude das teorias de Young-Mills n igual a 4 a todas as ordens em teoria de perturbação. Só que a demonstração era uma demonstração que não era manifestamente Lorentz covariante. Então, partiu-se para uma discussão de realmente verificar até que ponto a gente poderia levar a simetria de Lorentz. Então, isso justifica esse período todo que eu varri aí, de 63 até 83, praticamente 20 anos de uma discussão embrionária que depois culmina, né, a partir das teorias de cordas e ganha muito mais consistência nos dias de hoje. Então, passa-se um tempo, né? Então a gente saiu lá desses trabalhos, pré-83, a pré-primeira revolução de cordas. A revolução de cordas é de 84. Então, com as teorias de cordas, surge esse primeiro trabalho aqui, né, de Kosteletsky e Samuel, que é a quebra espontânea, né, da simetria de Lorentz em teoria de cordas, onde nas cordas abertas existem campos tensoriais que podem tomar valor esperado no vácuo não trivial. Então, é possível, se esses campos tensoriais, aí são campos tensoriais, se condensam no vácuo, então, isso quebra a simetria de Lorentz. É o trabalho, vamos dizer assim, que dá a partida para a fase 2, né, para a fase agora mais inspirada nas cordas. Depois, esse trabalho também do Kosteletsky e do Samuel, que coloca vínculos, então, fenomenológicos das teorias de cordas e discute, então, possíveis vínculos na quebra da simetria de Lorentz, também de 89. 90, esse trabalho aí que se tornou praticamente quase que o ícone da quebra da simetria de Lorentz, que é o Carroll-Field-Jacquive. Então, o Carroll-Field-Jacquive é esse trabalho de
de 90, em que eles vão buscar limites, né, na quebra da simetria de Lorentz, usando esse modelo topológico, né, quer dizer, esse modelo que era o Field-Jarkiv, com esse vetor de fundo, e usam dados de campo magnético de Júpiter, usam dados astrofísicos para tirar vínculos, né, bounds, né, estimativas sobre os parâmetros que quebram Lorentz. Mas isso aqui ainda início da década de 90. Esse trabalho é que talvez seja um dos trabalhos mais citados na área. Depois vem o Colliday, e aí, 95 já, nessa escola aqui, que é lá em Indiana University, Indiana University Center for Space-Time Symmetries, onde está lá o Kosteletsky. Então, é realmente aí que a grande sede, né, da quebra da simetria de Lorentz nos Estados Unidos, lá em Indiana. Agora, recentemente, semana passada, terminou o workshop de verão, que todo ano tem, sobre quebra da simetria de Lorentz, e aí o Dan Colliday lança aí, que é chamado Minimal SMI. Então, é o Standard Model Extension, nós vamos falar sobre isso. Então, aí é a primeira semente. Isso em 95. Em 97 é que a gente pode dizer, surge o famoso SME, Standard Model Extension. Colliday, de novo, né, e Kosteletsky, fazem esses dois trabalhos que são o que a gente pode considerar a semente de lançamento mesmo do modelo padrão estendido, né, o Physical Review de 97 e o Physical Review de 98. Então, esse, né, o SME, vamos dizer assim, é o quadro teórico mais popular, mais difundido para discutir quebra da simetria de Lorentz. Então, muitas vezes, a discussão da quebra da simetria de Lorentz está se dando dentro desse SME, mas não é o único. Nós vamos ver que existem várias possibilidades hoje de atacar o problema da quebra da simetria de Lorentz. O SME é o mais popular. Depois, o trabalho de Zyberg e Witten, o famoso trabalho deles de 99, quando eles lançam as teorias de campos não comutativas, onde também agora nós temos não comutatividade no espaço-tempo, então temos imediatamente, né, uma quebra da simetria de Lorentz, e esse trabalho também é uma possível abordagem para a quebra da simetria de Lorentz. Então, não é tão popular. Foi bastante popular entre 99 e 2005, né, as teorias de campos não comutativas, mas hoje a atividade maior de quebra da simetria de Lorentz se dá dentro do modelo padrão estendido. Mas as non-commutative field theories também são um approach teórico muito bom para discutir, quer dizer, um approach teórico muito conveniente para discutir a quebra da simetria de Lorentz. Ainda em 99, voltando aqui, no mesmo ano aqui do Zyberg e Witten, Coleman e Glashow lançam um outro trabalho que se chama, né, os testes de altas energias da simetria de Lorentz. Então, eles colocam essa hipótese, né, a hipótese de que a altíssimas energias, a simetria de Lorentz pode ser violada. A pergunta que ele se faz é por que não testar a simetria de Lorentz na escala de Planck? Né? Na época, né, quer dizer, os raios cósmicos ultraenergéticos, que eu coloco aqui embaixo, detectados com energias até na faixa de 10 a 11 GeV, era o marco mais próximo da escala de Planck, assim mesmo, 8 ordens de grandeza abaixo, né, 100 milhões, né, 100 milhões de vezes menor do que a escala de Planck, mas era onde mais perto se chegava da escala de Planck. Então, a pergunta é, será que não dá para a gente verificar possíveis violações da simetria de Lorentz nessa escala? Então, é uma outra abordagem, que é a abordagem do Coleman e Glashow, que não é uma abordagem inspirada nas cordas, né? Porque tanto o SME quanto as non-commutative field theories, elas vêm dentro de uma inspiração das cordas. O trabalho do Glashow, aliás, para os estudantes mais jovens, né, um grande nome, se vocês quiserem assim, aprender tópicos de teorias de campo, um dos melhores nomes é o professor Sidney Coleman. O professor Sidney Coleman era um professor fantástico, além dos seus papers serem, assim,
verdadeiras, né, obras de arte, né, na maneira de expor, a clareza de exposição. Como professor, ele era tão bom quanto como escritor. A gente lá vinha a Trieste, né, durante o meu doutorado, lá o meu período lá em Trieste, todos de 2 em 2 anos, o professor Coleman estava lá, as aulas dele sempre foram fantásticas, o professor Salan não perdia uma aula do Coleman, ele dava aula, 5 dias de aula seguida, o professor Salan assistia a todos, um grande expositor, uma pessoa de um espírito, assim, brincalhão, assim, uma presença de espírito fantástica, e grande, assim, produtor de grandes textos, né? Tem o famoso trabalho dele, da quebra espontânea da simetria, as aulas do Coleman, em Eritch, em 73, 74, são famosíssimas. Depois, Coleman escreveu um trabalho fantástico em 81, para comemorar os 50 anos dos monopólios magnéticos, chamado Magnetic Monopoles 50 Years Later, um trabalho fantástico sobre revisão de 50 anos da física de monopólios. Então, o Coleman, estou só apontando isso, porque às vezes os estudantes mais jovens, o Coleman não é mais ativo na publicação, ele não aparece mais nos archives, então acaba sendo esquecido pelas gerações mais recentes, mas é um grande nome. Buscar material do Coleman é realmente beber água na fonte. E esse trabalho justamente vai no espírito do Coleman e do Glashow também, que é um grande expositor, que é tentar olhar a quebra da simetria de Lorentz, olhando princípios fundamentais, olhando primeiro os princípios, e não modelos mais apurados, como, por exemplo, teoria de cordas. Depois, uma outra abordagem que surge é a abordagem do Amelino Camélia e do João Maguejo, né? Ambos Joões, né? Quer dizer, Giovanni e o João. O Giovanni Amelino Camélia e o João Maguejo lançam essa Double Spatial Relativity, que é uma teoria da relatividade dupla, no sentido de que há 2 invariantes, a velocidade da luz e uma escala de energia, que pode ser a escala de Planck. Então, esses 2 trabalhos, de 2002 e 2003, eu classifico como sendo os trabalhos assim, que originam a área e que vão dar também uma abordagem muito especial para a quebra da simetria de Lorentz. Uma outra abordagem, depois eu vou fazer um elenquinho para só fixar as ideias, uma outra abordagem é a abordagem das chamadas relações de dispersão modificadas para o fóton. Então, uma das discussões que surgiu para verificar a quebra da simetria de Lorentz é estudar relações de dispersão estendidas, né, ou relações de dispersão modificadas para fótons de altíssimas energias. Então, porque quer dizer, faz-se muitas medidas em astrofísica, né, astronomia e astrofísica, com fótons altamente energéticos, né, e aí é interessante ver se consegue se desviar, obter desvios, né, das relações de dispersão padrão dos fótons, e isso poderia estar indicando alguma violação da simetria de Lorentz, ou algum efeito mesmo de quantum gravity. A ideia também foi, através dessas relações de dispersão modificadas, buscar possíveis efeitos de quantum gravity. Esse trabalho aqui é do Amelino Camélia, Ellis, Mavromatos e o Nanopoulos, que vai na direção de buscar, pela quantum gravity, relações de dispersão modificadas para o fóton. Aqui, mais uma outra linha de trabalhos, também do Ellis, do Mavromatos e do Nanopoulos, e esse trabalho que eu coloco aqui embaixo, o Gambini Pooling, é muito interessante, porque é um trabalho em que eles mostram como a loop quantum gravity, então esse trabalho aqui já não é inspirado nas teorias de corda, e nem na quantum gravity usual, eles trabalham dentro de uma formulação de loop quantum gravity. Aliás, o professor Rodolfo Gambini, do Uruguai, é um grande especialista, e o Jorge Pooling também são grandes especialistas em loop quantum gravity. Esse trabalho deles é muito bonito. Uma ótica não padrão proveniente do espaço-tempo quântico. O espaço-tempo quântico é justamente a loop quantum gravity. É um trabalho interessante porque eles obtêm as equações de Maxwell, agora modificadas, né, por efeitos da loop quantum gravity, mostram birrefringência do vácuo. É um trabalho muito interessante, eu gosto muito de levar esse trabalho para o curso de eletromagnetismo, porque ele é um trabalho palpável, quer dizer, é uma exercitação com equações de Maxwell, com propagação de ondas eletromagnéticas, só que dentro de um outro regime e com efeitos, né, quânticos de um espaço-tempo quântico, que é a formulação da loop quantum gravity. Aqui, de novo, né, dentro dessa área das relações de dispersão modificadas, eu gostaria de chamar a atenção para esse trabalho do Amelino Camélia com Madid também, e, sobretudo, desse trabalho dos colegas chilenos, né, o Alfaro, o Morales Teckelt e o Rutia,
que é também a relação entre loop quantum gravity, a propagação da luz e a obtenção de categorias de relações de dispersão modificadas para o fóton, que podem indicar justamente violação da simetria de Lorentz. Queria chamar a atenção para o professor Urrutia, aí, uma pessoa muito especial, foi o último estudante do professor Schwinger. O Urrutia é chileno, eu acho que hoje ele trabalha no México, mas aposentado, eu acho que ele está indo meio Chile, meio México, e ele foi o último dos estudantes, da longa lista de estudantes que o professor Schwinger orientou. O professor Schwinger orientou cerca de, eu acho que 73 estudantes, dos quais 3 foram prêmio Nobel. Então, ele era também um Nobel Coach, e o Urrutia foi um dos seus estudantes. Os trabalhos do Urrutia são sensacionais também, são trabalhos muito bons. Esse trabalho é um belíssimo trabalho também. Então, a gente reúne aqui, hoje, se a gente fala de quebra da simetria de Lorentz, a gente pode se filiar, né, a alguma dessas linhas, alguma dessas escolas, né? O primeiro foi o modelo padrão mínimo, lá de Colladey, mas que evoluiu para o modelo padrão, estendido, né? Desculpa, o modelo padrão estendido, SME, que é o mais popular, é o que a gente vê com mais, assim, passagem pelos archives. Depois, as non-commutative field theories, é uma outra abordagem, a quebra da simetria de Lorentz, a abordagem de Coulomb e Glashow, a abordagem de Amelino, Camelli e Maguez, na Double Spatial Relativity, e a abordagem das relações de dispersão modificadas, que também já está bastante popular. A gente já encontra muitos trabalhos, né, saem muitos recentes, assim, com muita frequência, com muita regularidade, saem trabalhos das relações de dispersão modificada. Agora, e aí, supersimetria e quebra da simetria de Lorentz. Bom, essas duas coisas estão ligadas por uma questão meramente acadêmica ou haveria uma razão de ser? Todas as indicações da quebra da simetria de Lorentz é que ela aconteça a energias muito altas. Então, ou a distâncias pequeníssimas, né? Distâncias, tipo distâncias de Planck, distâncias menores do que 10 a menos 18 metros, pelo menos. Então, nós estamos falando aí, 10 a menos 18 centímetros, perdão, então nós estamos falando aí de uma simetria que deve ser verificada para distâncias muito pequenas. E aí, a supersimetria também é uma boa simetria no regime de altas energias. Então, qual é a inter-relação entre a quebra da simetria de Lorentz, né, e a quebra da supersimetria? Nós sabemos que a formulação da supersimetria usual, a supersimetria padrão, ela é formulada em cima da simetria de Lorentz. Quer dizer, nós trabalhamos com uma supersimetria, nós temos também versões não relativísticas da supersimetria, mas em física de partículas e interações fundamentais, nós adotamos uma supersimetria que é compatível com a relatividade, que é compatível com a simetria de Lorentz. Inclusive, né, a álgebra de geradores envolve o gerador das translações e também envolve o gerador das rotações. O gerador de supersimetria é um spinor que se transforma segundo a representação meio zero, zero meio do grupo de Lorentz. Mas o trabalho que marca a ligação, entre essas, faz a conexão, logo depois que surgiu o SME, olha o Kosteletsky presente aí de novo, né? Kosteletsky é o nome que está sempre presente na área. Com o Berger, eles estudam essa relação, supersimetria e violação da simetria de Lorentz. Depois o Berger sozinho faz esse trabalho, que são realizações, né, em supercampos da quebra da simetria de Lorentz e CPT. E aí, a supersimetria, ela absorve a quebra da simetria de Lorentz, modificando, introduzindo um elemento novo, que é como se fosse uma direção privilegiada, na álgebra de supersimetria. Isso em 2003. Aqui, é chato a gente ficar se citando, mas assim, eu estou fazendo um histórico da área. Aqui entramos nós, lá do Dirac-Stão. A gente entra aqui, em 2003 também. Me lembro que eu estava envolvido, eu achei muito interessante, eu já vinha começando a mexer na quebra da simetria de Lorentz, mas ainda não tinha feito a conexão com supersimetria. Quando eu vi esses 2 trabalhos aqui, eu comecei a entender que, assim, me motivou, e eu falei, bom, tem tudo a ver, realmente os caras tiveram uma boa proposta. Só que nós adotamos uma proposta diferente. Ao invés de mexer na álgebra, introduzir os tensores, né, que quebram Lorentz dentro das derivadas covariantes da supersimetria, não é uma crítica que eu estou fazendo, mas assim, eu achei que eu não me sentia à vontade, sabe aquela coisa que você quer compreender um pouco mais a origem das coisas, ficava, bom, mas botar na álgebra, será que isso não é uma postura mais formal? Mas qual seria a relação realmente física entre supersimetria e quebra de Lorentz? Então, nesses 2 trabalhos aqui,
em 2003 e 2004, a gente entra na seguinte... eu vou voltar aqui um pouquinho, eu vou só colocar aqui, a gente adota essa seguinte premissa. Bom, a quebra da supersimetria, ela é uma quebra mais baixa, é uma quebra intermediária, ela povoa justamente o deserto entre a escala eletrofraca e a escala da grande unificação. Então, e a quebra da simetria de Lorentz, ela deve ser mais próxima da quebra da escala de Planck. Então, nós pensamos, bom, quando a quebra da simetria de Lorentz ocorre, a supersimetria está lá. Então, será que eu não deveria buscar que dá, digamos assim, uma formulação supersimétrica para o próprio background que quebra Lorentz? Porque um pouco o que acontece aqui, nesses trabalhos aqui, é que o que quebra Lorentz são vetores e tensores, e esses vetores e tensores são adotados e eles modificam a álgebra de supersimetria, mas eles estão sozinhos, mas se eles estão, se você os traz para a supersimetria, a pergunta é, eles devem ter parceiros. Se eles têm parceiros supersimétricos, vamos buscar esses parceiros. Então, um pouco a nossa ideia foi essa, não é nenhuma grande ideia, mas simplesmente é uma pergunta, mas por que só os tensores entram na quebra da simetria de Lorentz em supersimetria? Eles devem ter parceiros supersimétricos. Então, a gente pensou, vamos jogar para o background que quebra Lorentz todo o multiplete de supersimetria. Não vamos esquecer dos férmions, porque esses férmions podem ter bilineares que também vão formar tensores. Quer dizer, a gente pode buscar uma origem microscópica para esses tensores que violam Lorentz, né? Os tensores usuais que vieram lá desde o trabalho original do SME. Então, essa foi a nossa ideia. Queria chamar a atenção também aqui para outros trabalhos muito interessantes que surgiram nessa época também, esse do Bolhov, o Nibelung, e o Pospelov, o Maxim Pospelov, tem trabalhos excelentes nessa direção, e aqui eles fazem uma versão da eletrodinâmica quântica supersimétrica com violação da simetria de Lorentz. Então, eles estudam, inclusive, birrefringência do vácuo da eletrodinâmica, devido à quebra da simetria de Lorentz, e esse trabalho aqui também, do Katz com Chademy, é um trabalho que vai trabalhar a quebra da supersimetria, portanto, as massas do superpartner explitadas, né, separada, a quebra da degenerescência supersimétrica pela quebra da simetria de Lorentz. E aqui eu tenho muito prazer de citar o trabalho dos nossos queridos amigos lá de João Pessoa. Eu acho que o Lerum atualmente não está mais em João Pessoa, eu acho que ele está no Pará, mas o Farias, o Lerum, o Nascimento e o Petrov, né, esse belíssimo trabalho que eles fazem, que é também na linha do Berger e do Kosteletz, que é introduzindo o éter, né, que é essa direção privilegiada, na própria álgebra de supersimetria e fazendo uma formulação em supercampos. É um belíssimo trabalho também. Eu ontem justamente escrevi para o Petrov para saber se esse era o primeiro trabalho deles ou se eles já tinham feito algo antes. Ele me falou que esse é o trabalho que deu partida a essa atividade, né, na qual ele publica até hoje. Então, a nossa ideia, agora voltando um pouquinho aqui para a nossa formulação do Dirac-Stone, é que nós queremos ligar a quebra da simetria de Lorentz com a supersimetria dessa forma. Então, nós vamos adotar a hipótese, né, de que o background bosônico que viola Lorentz, ele não está sozinho, ele é parte de um multiplete supersimétrico. Então, nós temos que buscar quais são os parceiros fermiônicos desse background bosônico, que, por exemplo, que o Carol Field Jakiv, o trabalho deles nos dá, ou que o trabalho do Kosteletz nos dão, aquelas configurações fermiônicas que descrevem direções privilegiadas no espaço-tempo, e vamos buscar os multipletes que contêm esses objetos. E aí nós teríamos um vácuo caracterizado por bósons e por férmions, né? Então, inclusive os condensados fermiônicos. Então, a gente adota esse ponto de vista, que a gente está buscando uma estrutura mais microscópica para compreender o background. Para não fazer, eu não quero, assim, colocar muito forma que aqueles supercampos são grandes, as expressões em campos componentes, eu não quero cansar ninguém com essas expressões mais complicadas, vamos colocar as ideias e, assim, as relações, vamos dizer assim, as chamadas expressões, que podem ser, assim, só um flashzinho nela já dá para compreender. Vamos pegar o modelo de Carol Field Jakiv, sem supersimetria, porque ele é muito simples, é um modelo com
é um modelo de digamos, é um mixing, né? Quer dizer, é um termo topológico, perdão, é um termo bilinear topológico, com esse vetor externo, que é o vetor, que é a direção privilegiada, que é o que muitos chamam de éter, que quebra lotes. A simetria de gate, para que esse termo aqui não viole a simetria de gate, já que ele depende explicitamente do potencial, é necessário que o rotacional, né, quadridimensional, o rotacional covariante desse quadrivetor seja nulo. Isso indica que uma das soluções, localmente, é que ele seja o gradiente de um escalar. Mas, olhando, tentando fazer a versão supersimétrica, trazer isso aqui para a supersimetria e buscar aonde esse vetor pode encontrar abrigo na supersimetria, a gente vê que a solução é colocá-lo num chamado supermultiplete quiral da supersimetria. Esse multiplete quiral, ele contém um campo escalar complexo, esse psi, que é um campo de Majorana, e um outro campo complexo escalar, que acaba sendo um campo auxiliar. Esse é o multiplete básico, chamado multiplete de Wess-Sumino da supersimetria. Então, a gente coloca, e aí a supersimetria indica que esse vetor realmente tem que ser o gradiente de um escalar. É claro, na verdade, esse escalar é complexo, então S menos S star é um imaginário puro, e aí aquele I corrige. Tá? Esse vetor é um vetor real, mas que a gente compreende, então, que na supersimetria, ele tem uma origem mais microscópica. Ele provém desse multiplete supersimétrico. Então, a gente está atribuindo que a quebra da simetria de Lorentz, ela está no vetor VMI, mas, vamos dizer assim, existe um bastidor por trás desse VMI, um bastidor desse VMI, que é esse multiplete da supersimetria, e esse VMI é o gradiente desse escalar. E aí, o que acontece com esse Fermi? Como é que esse Fermi aparece, então, para mexer no modelo de Carroll-Field-Jacquier? Então, como ele é um férmion de Majorana, sendo um férmion de Majorana, se ele não fosse Majorana, haveria mais possibilidade. Mas sendo um férmion de Majorana, a gente pode formar 3 bilineares não triviais, que é o escalar, o pseudo-escalar e o pseudo-vetorial, o axial. Então, vamos ver como é que... Ainda não está aqui, né, mas vamos ver que talvez esse background fermiônico ele possa se revelar através desses condensados aqui. Não é o férmion sozinho, mas são os bilineares fermiônicos, que eu estou chamando aqui de condensados, né, dentro de uma linguagem mais, vamos dizer assim, abusiva. Porque para que haja condensação fermiônica, é preciso acredito que deva haver um mecanismo dinâmico. Nós não estamos apresentando nenhuma dinâmica que leve à condensação dos férmions. A gente está apresentando bilineares fermiônicos, e aí, claro, bilineares fermiônicos a gente muitas vezes, né, por extensão de linguagem, chama de condensado, mas eu acho que o condensado é uma coisa mais, tem um comprometimento maior com uma dinâmica que leva à condensação. Isso não está em jogo aqui. Tudo que eu estou falando aqui é basicamente a trilevel, vamos dizer assim. Agora, vamos olhar, então. Então, nós vimos o seguinte, colocamos a supersimetria no background. Agora, claro, a supersimetria do fóton, todo mundo já conhece, lá do estudo, né, da supersimetria, que é o multiplete de Gauge, chamado supermultiplete de Gauge, que envolve o fóton, o fotino, no caso abeliano, e um campo escalar, que muitas vezes faz o papel do campo auxiliar, quer dizer, na ação supersimétrica da eletrodinâmica quântica, esse campo dê um escalar, e um escalar auxiliar, que pode ser eliminado, e aí, ao eliminar esse campo, a gente vê o que vai aparecer como companheiro aqui do termo de Carroll-Field-Jacquier na supersimetria. Vão aparecer esses bilineares do fotino. Então, fotino, aqui, o fotino através do pseudo-escalar, o fotino através do pseudo-vetor, do axial, e o fotino através dessa combinação sigma-mini gama-5. E aí o background fermiônico, o background de Fermi está aqui. Aqui estão os parceiros, quer dizer, está o parceiro supersimétrico do VMI, quer dizer, na verdade, daquele escalar, né, desse escalar S. Então, esse carinha aqui, esse férmion, ele aparece na ação desse modo aqui. E aí, a gente faz a ligação com esse belo trabalho aqui também, do Kosteletsky e do Lehnert, que
eles estudam que nesse trabalho estabilidade, causalidade e violação de Lorentz e CPT na equação de Dirac. Então, eles estendem a equação de Dirac ao máximo com todas as possíveis contribuições de quebra da simetria de Lorentz. E tudo isso introduz tensores, quer dizer, então eles introduzem um pseudo-vetor, um pseudo-tensor, e aí a gente vai, por essa abordagem da supersimetria, a gente vê que aqueles objetos que aparecem aqui nesse trabalho, microscopicamente, eles corresponderiam a isso que nós estamos chamando de condensados, né, do férmio de fundo na quebra da supersimetria. Então, essa é um pouquinho a nossa preocupação, de colocar a supersimetria já no fundo. Imaginar, se tem a quebra da simetria de Lorentz, ela está acontecendo no momento em que a supersimetria está bem ativa. Então, eu vou buscar todos os elementos fermiônicos e bosônicos para contemplar a quebra da simetria de Lorentz. O que aparece também de interessante nessa abordagem é que esse férmio de fundo, portanto, é um férmio de fundo, ele gera um termo misto, que liga o fotino com o fóton. Então, esse é um termo bilinear na ação, não é um termo propriamente de interação. Eu até faço aqui uma analogia, como se isso aqui fosse uma constante de acoplamento e nós tivéssemos aqui um mixing, né? Ou uma inserção que faz a transição fóton-fotino. E aí, esse férmio de fundo, essa componente aqui, faria o papel de uma constante de acoplamento, que é um férmio. Claro que isso não faz sentido, a constante de acoplamento, eu estou só fazendo uma analogia, mas isso, porque eu não vou tratar esse termo como um termo de interação, eu estou tratando ele como um termo de mixing. Então, isso aí está na parte quadrática do lagrangiano. Isso aí vai contribuir, por exemplo, para propagadores e para análise das relações de dispersão. E aqui eu estou querendo chamar a atenção para um efeito que a gente está estudando, que é justamente parecido com aquele efeito de conversão áxion-fóton, né, que é o chamado efeito Primakov, em que um áxion se mixa com um fóton através de um campo magnético externo, ou um campo elétrico externo, no âmbito, né, da chamada eletrodinâmica axiônica. Então, aqui o que a gente tem é um mixing do fóton, não com o áxion, mas com o fotino. Tanto o áxion como o fotino são candidatos à matéria escura. Então, a gente está querendo tirar uma fenomenologia daí, estudando a conversão fóton-fotino, que vai ser induzida por esse termo. E a gente consegue mostrar, não estou colocando a expressão aqui, né, porque também, até porque, vou dizer, sendo honesto, a expressão não está pronta, porque tem uma série de fatores de normalização que estão sendo, assim, a gente tem ajustes de constantes de normalização, mas basicamente é isso que vai acontecer. Esses condensados, os três condensados, né, do background externo, eles vão modular essa razão da transição fóton-fotino, quer dizer, um fóton pode virar fotino, um fotino pode virar fóton induzido por esse campo de fundo aqui, que faz o mix. Então, a gente está dando uma análise, fazendo um estudo disso aí. Outra coisa também que a gente analisa, então, dentro desse modelo, é um modelo particular, que eu estou usando como exemplo para deixar a discussão mais concreta. Dentro desse Carroll Field Jaquille supersimétrico, a gente estuda as relações de dispersão e a gente pode mostrar que, justamente, ao quebrar a simetria de Lorentz, a supersimetria também é quebrada, quer dizer, a quebra espontânea de Lorentz, ela gera também uma quebra espontânea de SUSY, e a massa do fóton e a massa do fotino são splitadas dessa forma aqui. Aqui eu acho que eu cometi um erro, que o sinal é menos, é isso, é esse menos que está aqui, é esse menos, eu deixei mais aqui, está errado. Então, a massa do fóton é o módulo, aqui eu estou botando em cheio, mas na verdade é o módulo desse vetor que aparece aqui no Carroll Field Jaquille. Então, a parte espacial, não a parte temporal desse quadro vetor, a parte espacial desse quadro vetor tem o seu módulo associado à massa do fóton, perdão. E a massa do fotino, ela vai receber contribuição desse vetor e desse condensado. Isso porque eu estou colocando numa situação também particular. A expressão é mais complicada, porque esse condensado, como nós já vimos, ele pode aparecer de diferentes formas. Eu estou supondo, nesse momento, uma seguinte hipótese, estou fazendo uma hipótese simplificadora. Vamos dizer que o nosso background que quebra Lorentz, o setor fermiônico só desenvolva esse condensado. Então, eu estou zerando o psi barrado gama 5 psi e estou zerando o psi barrado gama mi gama 5 psi. Se sobrevive só o psi barrado psi, é assim
que ele contribui. E se esse férmio também não comparecesse, quer dizer, no modelo de Carroll-Field-Jacquives, se eu apagar completamente o férmio de fundo, de qualquer forma, a quebra da supersimetria acontece, eu tenho esse splitting de massa aqui. Então, só para chamar a atenção. Outra coisa que nós analisamos, estamos analisando agora com mais detalhes também, são aquelas decomposições das correntes, como o fundo vai alterar propriedades, por exemplo, como os fatores, no caso de um férmio carregado. Aqui eu estou colocando o fotino é um férmio neutro, portanto, o fotino não se espera que ele tenha momento magnético. Então, está aqui a corrente de spin do fotino, e aqui a corrente de spin associada ao gama-5, então é como o fundo, né, ele vai atuar na decomposição das correntes. Eu estou colocando essa decomposição mais simples, nós temos outras decomposições que eu não estou colocando aqui, se a gente considerar, por exemplo, férmions carregados de matéria. Aqui eu não estou colocando matéria supersimétrica, eu estou colocando um fundo supersimétrico, que é neutro, e o setor de fóton-fotino. Mas se nós introduzirmos matéria supersimétrica, esses condensados, quer dizer, todos esses elementos que estão presentes no fundo que quebra Lorentz, eles vão alterar a decomposição da corrente eletromagnética, dos férmions carregados, e vão mostrar, e é possível, pela decomposição de Gordon, se ver como isso altera o momento de dipolo magnético, como isso aí pode entrar no fator G-2. Uma outra consequência que nós estudamos é, já que uma outra possibilidade que nós podemos fazer, quando tem esse bilinear aqui no fóton-fotino, como o lagrangiano do fotino é totalmente quadrático, nós podemos, digamos, de uma forma clássica, né? Não estou fazendo isso aqui, não é correção quântica, a gente pode fazer uma teoria efetiva fotônica clássica, integrando, né, sobre o fotino, já que o campo do fotino aparece sempre quadrático, é como se eu integrasse a gaussiana do fotino e obtenho uma teoria efetiva fotônica, puramente fotônica, advinda da quebra da simetria de Lorentz. Então, nós temos o fóton tem o termo de Marx, o tradicional, o termo de Carroll-Field-Jacquives, e aí a contribuição da supersimetria está nesse termo aqui quadrático em F também, onde esse C é um escalar e esse K-mini é um tensor simétrico de rank 2. Tudo isso aqui depende do background, né, dos condensados e das relações entre condensados e momenta, e isso aqui dá uma relação de dispersão muito rica. Então, a partir dessa formulação, a gente tem tirado também relações de dispersão modificadas, né, devido, né, à ação do fotino. É como se a gente tivesse uma teoria efetiva onde nós integramos sobre os efeitos do fotino. Porque quem nos dá essa possibilidade é justamente o fundo fermiônico que está na quebra de Lorentz. Aqui a gente tem uma série de... Já estou quase acabando, né? Então, basicamente, o que a gente tem estudado é isso. Aqui a gente começou a discutir isso mais ou menos em 2013, nesse grupo de trabalho aqui, com Humberto Beliche, de Vitória, Luiz Bernaldi, que já voltou para o Peru, Patrício Gaete, do Chile, né? Nós vimos estudando essas formulações com quebra de Lorentz e supersimetria. Depois nós temos aqui o colega Luca Bonetti, o Alessandro Spalletti, lá da França. Temos estudado, o Spalletti é mais um astrofísico, na verdade ele é um astrofísico, então a gente começou a buscar com ele a compreender, assim, aplicar, digamos, em dados astrofísicos para poder tirar limites na quebra de Lorentz da supersimetria. Então, a gente tem feito uma série de trabalhos, né, nessa direção, e eu queria chamar a atenção, basicamente, para esse trabalho aqui que a gente só coloca. Se alguém quiser, por exemplo, todos os aspectos técnicos de tudo que eu falei aqui, está nesse artigo agora que eu fiz com o Patrício, né, o Patrício Gaete, o Alessandro Spalletti, que o Marco Schreck, lá do Maranhão, organizou um volume, está organizando um volume da revista Galaxies. E aí, estão fazendo um volume com quebra da simetria de Lorentz em astrofísica e em ondas gravitacionais. E aí eles nos chamaram
perguntaram se a gente queria contribuir, nós estamos submetendo esse artigo, quer dizer, não é uma revista só com convite, a gente está submetendo, o artigo está em avaliação pelo corpo editorial, lá pelos pareceristas da revista, mas está nos archives. Então, a gente botou esse artigo no archive, se alguém precisar, quiser olhar algum detalhe do que a gente fez aqui, porque eu falei só dando os resultados e dando as ideias, os aspectos mais técnicos, toda aquela manipulação supersimétrica que não interessa numa palestra, mas que pode interessar a quem está mexendo com a área, se encontra nesse trabalho aqui, tá bom? De qualquer maneira, eu acho que os slides ficam aí, quer dizer, que alguém quiser alguma referência que eu tenha passado rápido, é só me escrever. Aqui eu queria chamar a atenção para coisas mais recentes, experimentais, que agora vamos começar a buscar, vamos ver, os experimentos que podem dar a quebra da simetria de Lorentz. Por exemplo, esse trabalho aqui, muito interessante, do Acciari, um trabalho experimental imenso, né, tem aqueles trabalhos de quase 100 autores, né, começa pelo Acciari, e é um trabalho que busca agora, através dos gamma ray bursts, a observação desse gamma ray burst 190114C, né, nesse observatório aí, nesse telescópio chamado MAGIC, parece que é Major Atmospheric Gamma Imaging Terekov, é a sigla desse MAGIC aí. E aí eles tiraram fótons detectados, porque são fótons de altíssimas energias, são os fótons mais energéticos que apareceram até agora, proveniente de gamma ray bursts, né? Fótons de 0,2 TeV. Então, a gente sabe que fóton de 1 MeV já gera um paraelétron-pósitron. Aqui nós estamos falando de 0,2 TeV, portanto, vamos dizer, 10 a 5 MeVs, né? Então, é muita coisa. A gente está falando de fótons 100 mil vezes mais energéticos do que o gera um paraelétron-pósitron. Então, esses fótons podem mostrar propriedades, né, de relações de dispersão modificadas que podem indicar algum bound sobre quebra da simetria de Lorentz. Esse trabalho aqui, do Beaumont e do Perrine, também saiu agora em 2020, né, naquela conferência Discrete 2018, ele investigando as relações de dispersão modificadas no vácuo, né, com raios gama de altíssimas energias, né, com fontes de raios gama de altas energias. Então, é um trabalho muito bom, porque ele faz uma revisão geral. É um trabalho de 2020. Na verdade, a conferência foi em 2018, mas o trabalho foi publicado em 2020, e aí eu perguntei se tinha dados mais recentes, eles falaram que não, o que eles publicaram ali é o que tem de realmente mais recente. Então, é um trabalho muito bom para a fenomenologia da quebra da simetria de Lorentz. Ele dá várias indicações de que dados buscar se a gente quiser buscar os bounds. E, mais recentemente, saiu esse trabalho aqui, desse laboratório chinês, né, que é o LHAASO, Large High Altitude Air Shower Observatory. Então, são fótons ultraenergéticos, né, observados com esses telescópios aí, que estão ajudando na investigação das violações da simetria de Lorentz. Então, vou voltar aqui um instantinho. Então, eu só queria chamar a atenção disso, que nós estamos trabalhando sempre dessa postura que já vem lá, vamos dizer assim, dos anos 50, que a simetria de Lorentz é muito boa no nosso mundo em escala. O modelo padrão funciona muito bem com a simetria de Lorentz, a grande unificação, SO5, SO10, S6, tudo funciona bem com quebra da simetria de Lorentz, os modelos de supergravidade, mas a pergunta é, até que ponto a gente pode levar a quebra da simetria de Lorentz? E a pergunta, no nosso mundo, que é um mundo de baixas energias, claro que a gente não vai ver a quebra da simetria de Lorentz no seu pleno, mas a quebra da simetria de Lorentz vai ser comunicada com o nosso mundo através de efeitos muito finos, né? Efeitos muito pequenos, porque são efeitos suprimidos, né? Por alguma potência, por exemplo, da escala de Planck, ou por alguma potência de um cutoff muito alto. Então, assim, para quem, assim, por estudante que está começando a área, assim, ou que está se introduzindo, não é pensar que aqui no nosso mundo a quebra da simetria de Lorentz está mostrando que, então o modelo padrão tem quebra da simetria de Lorentz. Não, o modelo padrão, ele funciona com a simetria de Lorentz exata. Agora, o modelo padrão estendido lá, o SME, ele vai
abrir a possibilidade de nós trazermos por modelo padrão pequeníssimos efeitos de uma quebra de Lorentz que aconteceu a energias muito altas. Então, a quebra acontece a energias muito altas, ela é comunicada ao nosso mundo através de efeitos finíssimos, né, que vão acontecer na nossa física padrão, que é uma física dominada pela simetria de Lorentz. Né? Então, deixa eu passar aqui. Então, finalizando, então nós estamos dizendo, quer dizer, a nossa postura aqui, claro, e não é a nossa postura, é a postura usual, é que a quebra de simetria de Lorentz vai ocorrer em uma escala onde tem supersimetria. A questão é como concatenar a supersimetria com a quebra da simetria de Lorentz. Então, existem diferentes abordagens. A abordagem do Berger, com o Kosteletsky, a abordagem do grupo, né, da Paraíba, com o Petrov, os colegas, colaboradores aí, né, que trabalham com aquela ideia de um superespaço com éter, né? Quer dizer, um éter superspace, e nós trabalhamos numa outra postura. Nós não mexemos na supersimetria, mas nós enquadramos o fundo que quebra Lorentz dentro dos multipletes de supersimetria. E isso aí nos abriu uma série de efeitos que a gente está tentando ver se consegue dar uma fenomenologia consistente. Né? Então, a gente formula os nossos modelos dessa forma, colocando a quebra de supersimetria, a quebra da simetria de Lorentz, num multiplete supersimétrico. Eu não mostrei aqui, mas é um resultado que emerge imediatamente. Quer dizer, quando a gente quebra a simetria de Lorentz, automaticamente a gente quebra a supersimetria, porque vai gerar, se eu tenho um background fermiônico, a quebra da simetria de Lorentz mostra que esse background sofre uma transformação supersimétrica. Opa, desculpa o meio-dia, né? Já estou acabando realmente. Então, outra coisa que nós obtivemos é que a gente obtém uma espécie de um efeito Primakov, só que, ao invés do campo magnético, que faz a conversão fóton-áxion, nós temos um férmion de fundo, através de seus condensados, que vai fazer o mixing fóton-fotino e vai fazer essa transição do fóton para o fotino, que a gente está, então, buscando maneiras de relacionar com a discussão da matéria escura, né? Já que o fotino, né, ele é candidato, ele está junto com o fotino... quer dizer, desculpa, o fotino é parte dos neutralinos, perdão, perdi um pouquinho o foco aqui, me perdoem. Então, quer dizer, o fotino, quer dizer, dentro da supersimetria, do modelo padrão supersimétrico, a gente tem os fotinos, os neutralinos e os charginos, né? O fotino, né, ou, vamos dizer assim, o neutralino mais leve, né, se nós adotamos, né, a simetria, né, aquela simetria P da supersimetria, a supersimetria com a existência, né, de um parceiro supersimétrico mais leve, então nós estamos tentando ver o mixing desse parceiro supersimétrico mais leve, que aqui nós estamos tomando como sendo o fotino, junto com o fóton, e esse mixing pode fazer transição fótons em fotinos, e a gente quer ver se isso aí pode ter alguma contribuição para a densidade de fotinos na matéria escura. Outra coisa é que os fótons de raios gama, esses fótons que estão aparecendo nesses raios gama ultraenergéticos, nesses gamma ray bursts, e mesmo também nesses lasers mais potentes, eles induzem efeitos eletromagnéticos não lineares. Então, o que a gente está buscando é, devido a uma não linearidade que é provocada por nós estarmos falando agora de fótons ultraenergéticos, como essa não linearidade ela abre o espaço para que campos magnéticos externos também atuem nessa transição fóton-fotino, nos aproximando um pouquinho mais do efeito Primakov, só que em vez de ser fóton-áxion, é fóton-fotino, mas com a ação de um campo magnético externo. E aí a pergunta que a gente se faz, né, que é uma pergunta, só finalizando com essa pergunta, é que será com esses lasers mais potentes que estão construídos e que estão sendo construídos, né? Esses lasers na faixa dos petawatts, né, 10 a 15, e exawatts, 10 a 18, como o SULF, né? O SULF é o Shanghai Ultra Laser Facility, está lá em Xangai, o CEL, que é o Shanghai Station of Extreme Light. Esse CEL, ele é um upgrade do SULF.
Ele também está em Xangai. Então, essa estação de luz extrema, ela está preparada, quer dizer, ela está em planos de ser colocada, implementada experimentalmente em 2023. É um laser que já vai funcionar na faixa dos 10 a 18 watts. E depois esse da Rússia, esse EXELS, né, que é o Exawatt Center for Extreme Light Survey. Esse EXELS é um laser extra potente também, na faixa dos 10 a 18 watts, exawatt, que vai funcionar na Rússia. Então, esses lasers têm uma intensidade altíssima, porque imagina, uma potência de 10 a 15, 10 a 18 watts, numa seção de alguns milímetros quadrados, isso dá uma intensidade magnífica, né? Uma super intensidade. Com essa super intensidade, nós temos campos elétricos e campos magnéticos do laser muito altos, próximos, assim, um pouco mais baixos do que os campos críticos de Schwinger, 10 a 18 volts por metro, 10 a 9 Tesla. Então, com esses lasers superpotentes, se consegue fazer uma investigação muito mais profunda do vácuo da QED. E aí a pergunta, com esses lasers superpotentes, será que a gente poderia também detectar no próprio vácuo da QED efeitos de quebra da simetria de Lorentz? É uma pergunta simplesmente muito especulativa que eu estou colocando só para assim, contextualizar que essa área dos superlasers, né, ela pode ser uma área promissora também para o estudo da quebra da simetria de Lorentz. Sabendo nós já que desde 2019 nós já temos, digamos, lasers, né, acoplados que formam um sistema de mecânica quântica supersimétrica. Mas eu não estou falando do laser tanto para detectar a supersimetria aqui, nada disso. É o laser para, através da sua superpotência, né, investigar a estrutura do vácuo da QED e verificar se a gente pode detectar algum tipo de violação da simetria de Lorentz. Então, é isso aí que eu tinha para colocar nessa uma horazinha de discussão, e agradeço a atenção daqueles que conseguiram ficar até o fim, agradeço o convite dos colegas, né, do TQC-BR, e sempre assim, dizer que essa é uma atividade muito integradora, e muito bom que ela está na mão de pessoas jovens, né? São pessoas que estão, assim, no início da carreira, então, mudando um pouco, né? Assim, a linha de quem promove coisas. Então, são essas pessoas jovens que estão promovendo, né? O Antônio, o Rodrigo, o Igor e outros colaboradores aí que estão, tanto o BR, quanto o TQC-BR, no Grave-BR, quanto o TQC-BR, né? Eu sigo mais o TQC-BR, às vezes eu consigo pegar alguma coisa do Grave-BR, mas, assim, é uma grande iniciativa que vale a pena todos nós, assim, fazermos o máximo para manter essa atividade sempre muito vigorosa, porque é uma integração de toda a nossa área no Brasil. Então, eu queria agradecer aos colegas e retorno a palavra aí aos meus colegas que estão dirigindo a sessão. Bem, Elael, muito obrigado. Bom, nós aqui agradecemos muito a sua contribuição com o TQC-BR, e eu vou pedir a todo mundo que abra os microfones agora para a gente poder agradecer o professor. Bom, Elael, bom, agora eu vou abrir para as perguntas. Eu vou primeiro ler aqui os comentários. O primeiro comentário a respeito foi do Nelson, que diz o seguinte: ótimo seminário, Elael. Infelizmente, eu tenho outra reunião agora, conversamos na Cosmo. Obrigado e abraços. Tá ótimo. Meu chefe, Manuel... meu chefe. Pois é. Meu chefe Nelson, isso. Bom, o Manuel Messias também, que parabenizou, falou o seguinte: parabéns pelo seminário, Elael. Infelizmente, só consegui entrar na parte final. Certo? Em seguida veio o Felipe de Fabritz, que também parabenizou pelo seminário. O Rudney Ramos, que disse excelente seminário, Elael, um abraço. Felipe Fabritz, viva o TQC-BR. Agora, é isso aí. Nós da comunidade inteira agradecemos, Felipe. Valeu. A Maria Emília também parabenizou. Amiga da UF, vamos lá, querida. Prazer em te ver. Isso, o Manuel Messias, obrigado, Manuel Messias, valeu pela... Ele parabeniza aqui a organização do TQC-BR.
E a gente faz isso contando com a presença de todo mundo, né? Só funciona se tiver todo mundo junto, participando. E bem, o Rodolfo, a Casana também agradece pelo seminário e parabeniza, tudo bem? O Oswaldo também. O Vado mergulhador. Bom, esses são os últimos comentários aqui que estão no chat. E aí eu abro para a pergunta. Como não tem ninguém aqui no chat que disse que tem alguma pergunta, então eu vou deixar um tempo aqui aberto para quem quiser abrir o microfone e fazer, ou se quiser levantar a mão também, eu estou aqui atento. Alguém levantou a mão, eu acho. Mas aí não está aparecendo aqui para mim, deixa eu ver. Alguém levantou a mão? Bom, fui eu, Felipe. Mais fácil. Né? Felipe, então vai lá, Felipe. Então abre o microfone e vai lá, por favor. É o Pipo. Obrigado. Bom, obrigado pelo seminário, Lael. Valeu a pessoa do TQCBR por estar mantendo isso, está funcionando bem a beça. Mestre, eu queria te perguntar o seguinte, o senhor tinha falado do split da massa do fóton fotino, e eu só fiquei curioso, se você zerar o fundo fermiônico, se ainda acontece o split, por quê? Deixa eu mostrar aqui. Se eu zerar o fundo fermiônico, aqui, então, perdão, Felipe, tá certo. Se a gente zera o fundo fermiônico, esse 2 psi barrado psi desaparece. E aí a gente fica com V e meio de V. Por quê? Porque quando você quebra a simetria de Lorentz, aqui, com o Carroll Field Jaquive, e coloca aqui esse vetor Vmi de fundo, essa quebra, dentro da supersimetria, esse vetor é o gradiente de um escalar. Mas esse gradiente, então, quer dizer, se esse vetor é constante, esse escalar não pode ser constante. Esse escalar é linear em x, né? Ele é linear na posição no tempo, porque quer dizer, na verdade, se eu tirar o gradiente desse escalar e disser que isso é uma constante, na verdade, esse escalar é uma espécie de um Vmi xmi. Então, esse escalar é linear em x. Portanto, esse escalar é não constante. Esse escalar não constante, então, portanto, a derivada dele é uma constante, é o Vmi. Para você avaliar a quebra da supersimetria, a quebra espontânea da supersimetria, ela acontece quando você vai olhar as variações que os férmions sofrem, porque se você tem um background, né, supersimétrico, então você tem um background supersimétrico, e você faz uma transformação de supersimetria, se esse background mudar, é por quê? Porque o teu fundo não é supersimétrico. E o que a gente detecta é que, mesmo que esse psi barrado psi for zero, mas o Vmi for constante, ao você fazer uma transformação de supersimetria no fundo, o campo fermiônico, quer dizer, o campo, o próprio psi, ele vai sofrer uma variação. Mesmo que você zerar o psi, psi é zero. Mas o delta psi não é zero. O delta psi vai sair proporcional ao V. Então, você quebra a supersimetria espontaneamente. Então, mesmo que o férmion, quer dizer, vamos dizer, no Carroll Field Jaquive, sem supersimétrico, mas sem férmion de fundo, você já tem quebra espontânea da supersimetria. Tá, entendi. Então, você splita o fóton do fotino. Entendi. Quem está fazendo esse papel de background V, então, ele está definido a partir do escalar S, e esse S não vai poder ser constante, porque senão o V seria zero, né? Exatamente. Entendi. Então, isso faz a... Entendi. Agora, vem cá, só mais uma perguntinha nesse sentido, é o seguinte, quando você faz essa quebra, do ponto de vista de SUSY, tem alguma coisa análoga àquela distinção entre fazer a quebra da Lorentz de partícula e de observador? Ou ativo-passiva? No caso não, exatamente. Não, aqui nós estamos fazendo... É diferente. Quer dizer, essa quebra aqui, a gente não está falando... Quer dizer, quando a gente discute a quebra da simetria de Lorentz, a gente adota 2 pontos de vista. Quer dizer, a quebra da simetria de Lorentz, ela acontece do ponto de vista ativo, né? Transformação de partícula, que a gente chama, né? Aqui, essa transformação... Então, a mesma coisa vai estar acontecendo aqui. A supersimetria é quebrada, mas no sentido da transformação de partícula também. Entendi, é a mesma coisa. Ela acompanha o Lorentz, exatamente. Maravilha. Obrigado, professor. Nada. Obrigado, Lael, pela resposta. Obrigado, Felipe, pela pergunta. Agora tem mais uma pergunta aqui do professor Júlio. Júlio, fica à vontade de abrir o microfone, tudo bem? Obrigado. É o Júlio Hoff? Pelo excelente seminário, bastante esclarecedor, né? O Júlio Fabris. Opa, Júlio, tudo bem? Tudo bem. Sotaque capixaba. Não sabia se era você ou o Hoff, mas é você. Tudo bem, Júlio? Prazer. O capixaba tem sotaque? Capixaba? É. Fala aí só, para o pessoal ver. Tá bom. Sotaque da cachaça.
Graças a Deus. Isso aí. A questão é a seguinte, você falou sobre vários modelos, mas talvez tenha me escapado, né? Sim, sim. Tem vários vínculos observacionais e experimentais. Eu estou com um pouco no ponto. E havia uns trabalhos do Liberati, se não me engano. Isso, Stefano Liberati, isso. Vínculos astrofísicos. Isso. Né? Como está a questão da conciliação desses modelos com esses vínculos? Bom, todos, portanto, os modelos mais frequentes, vamos dizer assim, o SME. O SME, nós temos, assim, atualizações anuais dos vínculos, né, que o Kosteletsky, o grupo todo, né, Mills, quer dizer, o grupo de Indiana e os colaboradores que não estão em Indiana, mas que trabalham com o grupo, eles atualizam anualmente toda a tabela de vínculo, de bounds em cima dos parâmetros de quebra de Lorentz, que são muitos. Agora, e eles, inclusive, introduzem também vínculos, consideram os resultados astrofísicos, os resultados de gamma-ray bursts. Então, isso aí vem sendo, o espaço de parâmetros vem sendo sempre apurado. Quer dizer, não tem nenhuma ainda, vamos dizer assim, nenhum experimento zerou o espaço de parâmetros. Tem só apurado. A gente, então, continua, né, com um limite bem colocado assim, para o Kerrfield-Jakiv, aquele vetor VMI, também para o chamado modelo CPT-PAR, que o Grupo do Maranhão já estudou com muita abundância, tem bastante resultados em cima. Então, o Liberati, ele coloca resultados tanto de observações cosmológicas, observações astrofísicas, mas não só isso, tem também resultados de física atômica, resultados de experimentos também com lasers. Então, assim, os bounds, eles vão sendo atualizados ano a ano. Agora, Júlio, o que acontece é o seguinte, vamos dizer, o background que quebra Lorentz, sobretudo o background tensorial, ele é muito rico, porque você tem que fazer as reduções desses tensores, ver as componentes independentes, então, fazer expansão em multipolos. Então, tem muitos resultados vão começando a eliminar, ou, vamos dizer assim, colocar como praticamente fora de programa algumas das componentes dos tensores. Mas, assim, a gente continua tendo bounds bem acessíveis e, sobretudo, esse experimento aqui, esse Physical Review, eu acho que é um Physical Review Letters que eu citei aqui para vocês, perdão, está aqui, Júlio. Esse aqui esse Physical Review Letters do Acharya, esse aqui com Gamma Ray Bursts, ele coloca vínculos bem interessantes, assim, vínculos novos que não tinham sido ainda lançados na literatura por conta desses fótons ultraenergéticos. Então, eu diria, se você estiver interessado em bounds, eu diria que esses 3 trabalhos aqui são os 3 trabalhos mais atuais sobre a ligação desses bounds, ou em astrofísica, né, ou então também em raios cósmicos, então em física de raios cósmicos, que vão dar bounds em cima da quebra da simetria de Lorentz. Há bounds também provenientes do LHC, mas o que tem se feito mais hoje é bounds de astrofísica e, sobretudo, de raios cósmicos ultraenergéticos. Retorno a você, Júlio. Obrigadíssimo. Nada, Júlio, um abração para você aí, cara. Um abraço. Bom, obrigado, Júlio, pela pergunta e obrigado, Elael, também pela resposta detalhada. Bom, aqui no chat o Felipe postou um link, é o link aqui do trabalho, que é da tabela de dados utilizada pelo pessoal de Lorentz Limit Violation. Ótimo. E, bom, o professor Manuel Messias também colocou aqui um comentário barra pergunta e pedido também. Você quer fazer pessoalmente, o professor Manuel? Se o Mano tiver aí, prazer falar com o Manuel. Se não quiser, eu posso ler aqui no chat mesmo. Não, eu estou por aqui, é porque eu estou em trânsito, aí eu não... Manuel, prazer em falar contigo, cara, tudo de bom? Tudo bem? Tudo bem, Léo? Tudo bem, tudo jóia. Não, a pergunta era, porque essa questão do efeito Primakov, saber se você conhece alguma referência que já investigou o possível impacto dos termos CPT-PA e CPT-IMPA no efeito Primakov. Não, Manuel, eu não conheço o efeito Primakov usual na literatura, se tem algum bound que
relaciona, quer dizer, o efeito Primakov com a quebra da simetria de Lorentz. Não, eu estou olhando isso agora no nosso caso fermiônico. Ainda não achei uma referência no caso usual, porque, digamos, o efeito Primakov acontece mesmo com um campo magnético. Então, com um campo magnético, quer dizer, pegando a eletrodinâmica axiônica, digamos, pegando a eletrodinâmica axiônica, que é onde acontece a conversão fóton-áxion, em presença de campo magnético externo ou de campo elétrico externo. Eu não vi nada ainda que relacione com bounds sobre a quebra da simetria de Lorentz, mas eu acho que é muito promissor, porque tem saído muito resultado sobre essa questão da conversão áxion-fóton, sobretudo os colegas de Heidelberg, lá o Redondo, Javier Redondo, o Jekyll e o Ringwald. Né? Então, tem muita coisa sobre essa transição áxion-fóton. Na Alemanha tem aquele experimento LSW, né? Que é Light Shining Through Walls. Então, mas eu não vi nenhuma relação disso ainda com quebra da simetria de Lorentz. Mas provavelmente é um ambiente muito frutífero para isso. Pode até ser que haja literatura, mas eu ainda não peguei. Mas é uma literatura que seria muito interessante de buscar ou de gerar. Certamente, Lael, me pareceu interessante também, promissor, por isso que eu... Estamos abertos aí para trocas de ideias. Fiquei curioso. Muito obrigado, viu? Nada lá, um abração. Bom, muito bom, obrigado, professor Manuel, muito obrigado também, professor Lael, pela resposta. E, bom, aqui no chat eu, por enquanto, não vejo mais nada. Ah, sim, o Oswaldo, acho que levantou a mão, professor Oswaldo? Levantou a mão, foi acidentalmente? Não, se quiser abrir o microfone, fica à vontade, tudo bem? Então, de qualquer maneira, um abraço aí no Vado. Opa, não, Rodrigo, não levantei a mão, não, mas de qualquer maneira, queria deixar... Obrigado, José, por tudo. Obrigado, Vado, obrigado aí. Bom demais. Muito obrigado a você, tchau aí. Bom demais aprender contigo. Obrigado, Rodrigo, tchau. E o grupo todo. Valeu, obrigado, professor. Bom, então... Se tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade para se manifestarem. Bom, eu vou aproveitar, então, eu tenho uma pergunta. Tá ótimo, fala aí, Rodrigo. É sobre, né, a parte experimental ainda, talvez mais observacional do que experimental. Por exemplo, né, se você pega QED com violação de Lorentz, né, você teria como resultado, né, QED não, eletromagnetismo clássico mesmo, você teria como resultado uma teoria com birrefringência, por exemplo. Certo. Dada, né, o tamanho assim, se você colocar uma escala muito grande, essa birrefringência não deveria ser observada a larga escala? E aí, né, a segunda pergunta, né, vinculada a essa, teria algum efeito também devido à larga escala de tempo que pudesse ser observado? Sei. Tá, eu diria o seguinte, quer dizer, você está colocando, se a gente está trabalhando, vamos dizer assim, com fótons de altíssimas energias, se a gente teria como, você diria, observar efeitos, quer dizer, magnificar efeitos da birrefringência do vácuo, é isso que você está dizendo? Exatamente. Ou seja, né, o efeito de birrefringência, se você botar uma distância muito grande, é claro que, de repente, né, os fótons que foram birrefringidos, eles vão perder energia ao longo do tempo. Isso, exatamente. Mas, assim, existe um ponto ótimo em que poderia ser observado isso? O que se tem, eu posso te dizer, quer dizer, eu não sou experimental, assim, nem observacional, mas, assim, o que eu já conversei com pessoas é o seguinte, o que você está falando é super sensato. Quer dizer, quando nós pegamos olhamos a birrefringência, ou seja, a gente tem o índice de refração, que vai depender, inclusive, do modo de polarização, essas frequências, né, com quebra da simetria de Lorentz, essas frequências são fortemente dependentes, né, desses parâmetros que quebram Lorentz, que são muito pequenos, mas também são dependentes dos campos externos. Você tem luz passando por campos magnéticos externos, como os magnetários, ou então você pode gerar, por exemplo, só para ter uma ideia, no LHC, se a gente considerar essas colisões com íons de chumbo, né, essas colisões que levaram à medição direta do espalhamento luz-luz,
em 2017 no CERN, no LHC, ela praticamente dá campo magnético na faixa de 10 a 16 Tesla, 10 a 20 Gauss. É um campo magnético que quase restaura, próximo daquele que restaura a simetria eletrofraca. Então, você pode ter efeitos de polarização, você vai poder ter efeitos muito detectáveis. A questão é a escala de tempo e também aquilo que se chama o time delay. Quer dizer, você tem ondas produzidas juntas, mas que, devido à birrefringência, elas vão chegar defasadas. O que não se sabe, o que acontece, que eu já perguntei a pessoas experimentadas dessa área, é que o efeito é muito pequeno e eles não sabem se esse efeito é advindo da quebra de simetria de Lorentz ou é um outro efeito. Então, não tem ainda, vamos dizer assim, uma limpeza para você. Você detecta efeitos, mas você não sabe se vem da quebra da simetria de Lorentz. Entendi. Isso é o que já me disseram pessoas da astrofísica observacional. Beleza, obrigado. Nada. Valeu, Rodrigo. Obrigado também, Elael, pelo comentário. Obrigado. Anderson, fica à vontade. Obrigado, Igor. Obrigado, Elael. Oi, Anderson, tudo bem, cara? Prazer falar contigo aí, tudo de bom. Prazer todo meu, sempre que ouço seminários excelentes, Estamos aí. Energias para a física e aumenta as esperanças, ainda mais fazendo pelo Brasil. Fora Bozo, né? Fora Bozo, isso aí. Desculpa até fazer uma pergunta bem básica, assim. Fala aí, cara. Mas a minha impressão sobre essa questão de quebra de Lorentz que se faz aí em supersimetria, eu fico imaginando assim, como é que você pode, se esse tipo de vínculo que se coloca para observar, né, naquele vetorzinho que tem logo ali no início, né, que você faz essa leitura, o cara que te dá a informação, se você tem, qual é a liberdade que você tem para cada supercampo, como o senhor colocou aí, né? Tá certo. Não, ótima pergunta. Essa coleta de informações ali, físicas, eu realmente é uma pergunta bem naiva. Mas... Não é básica, não. A pergunta é fundamental. Eu deveria até ter falado no seminário que é uma pergunta importante para o entendimento. Porque esse vetor VMI, ele pode estar em vários... Nós temos vários multipletes na supersimetria, multipletes escalares quirais, multipletes escalares reais, que é o multiplete vetorial, nós temos multipletes lineares, nós temos multipletes espinoriais. Então, a gente tem, vamos dizer assim, uma oferta não pequena de multipletes. Onde encaixar o VMI? Primeiro, vamos pensar da forma mais minimalista. Então, qual é o multiplete mais simples que eu tenho? É o multiplete quiral. Ele não tem vetor. Não tem vetor. Mas a simetria de Gauge já me indica que esse vetor deve ser localmente o gradiente de um escalar, porque ele tem rotacional zero. Então, quem sabe o gradiente desse escalar não possa fazer o papel desse vetor. Então, a gente vai, na busca da maior simplicidade, vamos buscar o multiplete quiral. E dá certo. Aí a gente escreve a ação em supercampos, o que eu não coloquei aqui, mas está lá no trabalho que eu citei lá com o Patrício e com o Spalletti. Então, e em outros trabalhos também, a gente coloca lá a ação em supercampos, e aí essa ação em supercampos projeta em componentes e sai automaticamente. Agora, você poderia ter dito, mas por que você não coloca o fundo vetorial no mesmo multiplete, não no mesmo, mas na mesma categoria de multiplete de SUSY, onde está o fóton? Quer dizer, o fóton está num outro tipo de multiplete, que não é o escalar quiral, mas é o chamado escalar real. Será que eu não poderia colocar o VMI no análogo desse aqui, mas só que para o fundo? VMI, um outro férmio e um outro campo auxiliar? Sim, poderia. Só que isso aí vai me gerar... isso aí, como eu não tenho simetria de Gauge... Aqui, esse multiplete do fóton, ele tem simetria de Gauge. Então, você elimina uma série de campos que são chamados campos compensadores. Esse mesmo exercício não dá certo para eu colocar esse vetor, porque isso aí me levaria à geração de um campo de spin mais alto. Então, apareceria um parceiro de spin 3/2 também, para o vetor. E isso é péssimo para o eletromagnetismo. A gente sabe desde do final da década de 60, que a interação de campos de spin 3/2, um fundo de spin 3/2 com fóton, ele gera inconsistência com as equações de Maxwell. Você não consegue acoplar, vamos dizer assim, você não consegue acoplar os fótons a campos de spin 3/2, a não ser que você esteja em supergravidade. Você precisa de um background de gravitação. Então, a gente não quis isso. Então, a gente quis olhar tudo sem supergravidade. Então, o multiplete. Outra possibilidade, será que eu não posso compor esse VMI
ao invés dele ser diretamente o gradiente de um escalar, será que ele não poderia ser algo desse tipo? Eu não poderia pegar o férmio de fundo, esse vetor poderia ser um pseudo-vetor formado como esse bilinear do férmio de fundo. Eu já tentei ver isso, mas a gente não consegue ter a supersimetria e a simetria de Gage ficam conflitantes. Então, eu não consigo criar uma formulação supersimétrica e invariante de Gage, onde esse vetor Vmi seja o condensado de um férmio. Então, tem toda essa discussão. Você tem toda a razão, porque não é óbvio. Quando eu quero colocar os fundos fermiônicos, eu tenho que procurar supercampos que possam absorver esses supercampos, esses campos tensoriais de fundo. Então, eu tenho que trazê-los para um supercampo, e, ao mesmo tempo, eu tenho não só que olhar, a reproduzir o lagrangiano, quer dizer, a ação de partida, que não é supersimétrica, ela sai nas componentes, mas eu também tenho que respeitar a simetria de Gage. Então, isso é um vínculo a mais. E outra coisa, evitar o aparecimento de spins mais altos do que 1. Então, tem uma série de vínculos que nos levam a saber qual é o supercampo mais adaptado para descrever uma certa teoria com quebra de Lorentz que não seja supersimétrica. Como supersimetrizar essa teoria com quebra de Lorentz. Tá certo? Essa é a minha reflexão para você. Obrigado aí pela pergunta, Anderson. Eu que agradeço a resposta, entendi. Bacana, bem bacana. Interessante, muito interessante essa forma de você obter. E até mesmo de colocar certas, digamos, limites para a sua investigação, né? Sim, exatamente. É que a gente, no fundo, vamos dizer assim, a gente está no Dirac-Stão. Então, o Dirac-Stão é sempre assim, o pequenininho é o mais bonito, né? Se você quer achar a beleza, vai para o pequeno. Então, a gente está sempre procurando, para nós, a origem de tudo é o férmio. Então, a gente é muito alfabetizado lá na cartilha do Cartan. Né? A base de tudo, a base da vida é o férmio. O férmio está na base do espaço-tempo. Então, vamos procurar, se você tem um campo bosônico, né? Inclusive é a discussão do bóson de Higgs. Será que o bóson de Higgs é realmente elementar ou é composto? Ele teria férmions mais fundamentais. Tem sempre essa busca, né? Assim, mais pitagórica, até eu diria, de tentar ir sempre as raízes fermiônicas de tudo aquilo que é bosônico. Por trás de um bóson, existe sempre um férmio. Essa é a pergunta, essa é a ideia que a gente segue. Perfeito. Professor, muito obrigado, tá? Obrigado a você. Parabéns, Igor, Antônio e pela organização do TCBR. Tá? Um abração, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado, Anderson. E muito obrigado também, Lael, por uma resposta bem completa. E, bom, agora tem o professor Rodolfo Casana, levantou a mão. Tá ótimo. Tá ótimo, beleza? Professor, fica à vontade para abrir o microfone. Agradeço a oportunidade. Primeiramente, quero agradecer ao professor Elayer, como sempre, um excelente seminário. Eu tenho uma pergunta em relação aos efeitos ópticos que você mostrou lá em... Gambini Pulling? Sim, tem 2 papers aí que você citou. Isso. Você poderia dizer que tipo de propriedades ópticas aparecem? Quais seriam as não-standard a que se refere o paper? Isso. Nesse trabalho do Gambini Pulling, uma coisa interessante que aparece, eles mostram, porque normalmente quando a gente modifica a eletrodinâmica por efeitos não lineares, a gente não toca em Faraday lentes nem em Gauss magnetismo, a não ser que a gente queira introduzir monopolo magnético. Mas se a gente pega, né, a gente sempre deixa Faraday lentes porque ela basicamente vem da identidade de Bianchi, né, dmi f til mini igual a 0. Se a gente desconsidera fontes magnéticas, fontes de monopolo, então a gente... No trabalho do Gambini Pulling, eles mostram que o efeito quântico do espaço-tempo, quer dizer, um espaço-tempo quântico segundo a loop quantum gravity, ela altera a equação de Faraday lentes. Então, você mexe na equação de Faraday lentes. Então, e aí, daí decorrem efeitos ópticos, como, por exemplo, eles mostram que tem birrefringência. Então, o efeito óptico que, basicamente, eles estudam é a birrefringência, mas eu vejo a grande novidade interessante aí, é a quebra da equação de... As equações de Maxwell são modificadas, a equação de Gauss do campo elétrico não é modificada, porque não tem efeito não linear, mas a equação de Faraday lentes e a equação de Ampère-Maxwell,
elas são modificadas por um parâmetro que está na escala de Planck. Então, esse é o efeito interessante. No Elis Mavromato e Nanópolis, eles obtêm alguns modelos, a partir dessa propriedade da espuma quântica do espaço-tempo, eles obtêm, inclusive, modelos não lineares da eletrodinâmica, e essa não linearidade, se você coloca essa não linearidade e campos externos intensos, você tira também os efeitos ópticos, que basicamente eles estudam a birrefringência do vácuo e também a questão do time delay de ondas de mesma frequência. Sim, eu fiquei muito empolgado com esse resultado, porque... São muito bonitos, Rodolfo. O Gambini Pulling é excelente. Normalmente, os efeitos da quebra-elones que a gente tem estudado modifica a lei de Gauss, né? Mas isso, exatamente. A Faraday não é mudada. Exatamente. Então, fiquei muito empolgado com esse resultado. Obrigado. Esse artigo é muito interessante. Eu trabalhei um pouco nele com o Patrício também, no ano passado. A gente fez não foi para paper, está no archive, mas, na verdade, ele vai ser publicado como capítulo de um livro, aí, alguma coisa assim. Esse trabalho, a gente andou um pouco à frente com esse Gambini Pulling, e o que é interessante do Gambini Pulling é que ele faz tudo, né, com a adoção, vamos dizer assim, de um éter que é puramente espacial ou temporal. Então, ele tem um vetor de fundo que só tem componente temporal. E aí a questão é, quando você coloca esse vetor, se você vai olhar esse vetor do ponto de vista dele ser puramente espacial, fica muito interessante, aparecem muito mais efeitos. Então, como vocês aí no Maranhão, vocês têm assim, uma expertise muito grande de estudar o SME, eu diria que vocês têm muito ferramental e muito conhecimento para explorar esse paper, que realmente ele é muito bonito, e ele é pouco usado na literatura da quebra da simetria de Lorentz. É um paper meio obscuro, mas ele é muito rico, ele não foi, digamos assim, explorado na sua plena potencialidade. Obrigado, professor, e para mim foi muito boa essa referência. Prazer em falar com você, Rodolfo, tudo de bom. Igualmente, professor. Obrigado a todos pela participação, né, nesse projeto, e eu espero que continue, né, por muito, muito tempo. Obrigado aos organizadores. Muito obrigado, professor Rodolfo. A gente agradece também muito a participação de todos vocês. Obrigado, professor Elael. Obrigado. Bom, neste momento não vejo ninguém com a mão levantada e deixa eu verificar aqui no chat, também acredito que não tenha nenhuma pergunta. Não, eu fiz uma pergunta aqui para o Júlio, mas ele tinha acabado de sair. Bom, então eu vou convidar todos a abrirem o microfone mais uma vez para parabenizar a apresentação do professor Elael. Obrigado a vocês. Bom, pessoal, e assim damos por encerrado. Alguém falou alguma coisa agora? Eu só queria falar uma coisinha só. Quer agradecer a vocês, aos colegas presentes. Assim, a gente está trabalhando, assim, nós, né, do TQC-BR veio para fazer uma agregação fantástica e, sobretudo, com pessoas novas, né? Novas lideranças, mas lideranças não verticais, lideranças que estão sendo criadas pelo respeito, pelo trabalho e não pela imposição, né, de gestos políticos, né, não negando a política, que é muito importante, mas são pessoas jovens que estão se afirmando pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua competência, pelo reconhecimento. Então, isso é muito bom, e a gente está unido em torno disso. E eu também queria aproveitar esse momento para todos nós, né, que gostamos muito, né, eu acho que não há ninguém na comunidade brasileira que não goste muito do Petrov, então nós estamos torcendo muito pela recuperação dele. Se ele vier nos ouvir posteriormente, ou se alguém que é relacionado ao Petrov estiver nos ouvindo, eu gostaria de dedicar esse espaço de tempo que nós estivemos juntos, nessa hora e meia, ao Petrov, que é provavelmente um dos russos mais brasileiros, ou o russo mais brasileiro que a gente conhece. Brasileiro não, gaúcho, né? O russo mais gaúcho. Certamente mais gaúcho. Então, nosso abraço ao Petrov e à Anca, sua esposa também, uma pessoa fantástica. Agradeço a vocês e desejo a todos saúde e bom trabalho, né? Remoto a todos. Tudo de bom, pessoal. Sucesso aí nos próximos lançamentos de seminário. Tá certo. Muito, muito boas palavras. Obrigado. Obrigado, Elael, pelo excelente seminário. Obrigado a todos pela participação. Obrigado, Elael. Eu vou interromper a gravação. Pode interromper a gravação. Valeu, Rodrigo. Tereza, tchau, Tereza. Tchau para todos aí. Tchau, Emília. Tchau.